Bom, vamos seguir com as nossas outras notícias do Bom Dia, voltando agora a falar sobre saúde masculina, especificamente sobre a conscientização do câncer testicular. Isaac Macedo, ao vivo de volta, então, para trazer para a gente os detalhes. Oi, Isaac. É isso, Léo. É importante a gente destacar que esse tipo de câncer, apesar de ser incomum, ele atinge principalmente os mais jovens. A partir dos 15 anos de idade já é necessário fazer, então, todo esse tratamento de, na verdade, essa prevenção, né? Os exames para prevenção em relação a essa doença. Aqui ao meu lado está o Dr. Emanuel Veras, que é médico urologista, especialista nesse assunto, que vai destacar para a gente, por exemplo, os sintomas, né? Por que que é importante a gente debater esse assunto e quando essa doença aparece, quais são os sintomas que ela traz. Doutor, muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço para a gente falar um pouco a respeito de uma doença que, como você disse, é incomum, ela comete 1%, ela representa 1% dos cânceres em homens, porém ela tem uma importância epidemiológica de saúde pública importante por acometer homens jovens, né, dos 15 aos 45 anos. Ela é uma doença que muitas vezes não dá muitos sintomas. Normalmente ela tem um aparecimento, um surgimento através de nódulos, caroços no testículo ou uma área endurecida no testículo, muitas vezes sem dor, sem nenhum outro comemorativo. Inclusive, é bastante comum o paciente ter algum histórico de trauma, por exemplo, jogando futebol, que é muito comum no nosso país, e após esse trauma, ele fazer esse autoexame, ele palpar os seus testículos, ele se palpar e aí sim identificar uma área alterada, endurecida ou um caroço, e isso motivá-lo a ir ao urologista. Não foi o trauma que causou o câncer testículo, apenas esse trauma motivou o paciente a se examinar e identificar essa alteração que o motiva a ir ao urologista. Bom, assim como outros tipos de câncer, quanto mais cedo diagnosticado, melhor para o tratamento, né? Com certeza, o câncer de testículo é um câncer que a gente tem um tratamento muito bem estabelecido. Esse paciente sendo diagnosticado e tratado corretamente, em mais de 90% das vezes ele vai ter a cura. Porém, ele precisa ter esse diagnóstico de forma mais precoce possível, ter esse tratamento adequado, com um profissional capacitado, um serviço capacitado, e aí sim ele obter esses altos índices de cura. Bom, assim como outras campanhas para outras doenças, né, conscientização das pessoas, agora no Abril Lilás a gente destaca essa. Agora, talvez o principal obstáculo seja fazer com que o homem vá até essa prevenção, né? Principalmente ali na idade de 15 anos de idade, em que ele precisa de uma outra pessoa, geralmente, para fazer esse acompanhamento. Como é que a gente pode orientar as pessoas a elas tirarem esse medo ou preconceito, né, de buscar um tratamento, de buscar um acompanhamento médico, né, até mesmo de prevenção? Com certeza, isso é um problema do nosso dia a dia. Como nós falamos fora do ar, a mulher ela tem um costume de ir ao pediatra quando criança e após entrar na fase de disfunção menstrual, começa a ir ao ginecologista e faz esse acompanhamento ao longo de toda a vida. O homem, após ele deixar de ir ao pediatra, ele deixa de ir ao médico e fica um gap aí, um intervalo até os 45, 50 anos, quando nós precisamos tentar convencer o homem a ir ao médico e fazer o acompanhamento. Então, o urologista, ele é o médico, o cirurgião do aparelho urinário. Ele também é o médico de mulher, mulher tem rim, mulher tem bexiga, e também do aparelho genital masculino, e não só de pacientes mais idosos, também pacientes mais jovens. É importante para fazer orientação sexual, orientação de DST, tem várias doenças urológicas que também acometem pacientes jovens, e como nós estamos falando hoje do câncer de testículo, inclusive doenças oncológicas. O testículo ele é um órgão superficial. Nós sempre aconselhamos os pacientes a fazer o seu autoexame. Ele tem condição de palpar o testículo, viu um caroço, viu uma área endurecida, procure o urologista. E ter a consciência de procurar o urologista mesmo em idades mais jovens, porque você tem condições de fazer esses aconselhamentos preventivos, examinar e também fazer esse acompanhamento ao longo da vida desse paciente. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas informações, pelas orientações também. Assunto importante, né, Léo, para ser debatido, para a gente trazer aqui para o Bom Dia Será, para conscientizar todo mundo. Volto com você no estúdio. Sempre, Isaac, sempre. Não só no mês, né, de abril, que é o da consciência, mas o ano inteiro. Valeu, brigadão, viu? Bom dia para você e para por aí.